Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma aula de português aqui do Explica e hoje a gente vai ver sobre figuras de linguagem. O que são as figuras de linguagem? São recursos que os autores usam para deixar a linguagem mais rica, o texto mais expressivo, né, de uma maneira original e faz o uso não literal das palavras, realçam a sonoridade, ok? As figuras de linguagem, elas são classificadas em três: figuras de som, figuras de construção ou figuras de palavras, ok? Mas antes da gente começar, a gente vai lembrar o que é denotação e conotação. Isso faz toda a diferença no estudo das figuras de linguagem. Então, ocorre a denotação quando a palavra é usada no seu significado literal, tá? Uma forma de expor aquela palavra de uma maneira literal. Vamos ver o primeiro exemplo. Já é a quinta vez que perco as chaves do meu armário. Aquela sobremesa estava muito azeda, não gostei. Já a conotação, ela ocorre quando a palavra é empregada de maneira figurada. Então, pode ter várias interpretações. Vamos observar os dois exemplos. A chave da questão é você ser feliz, independente do momento. Margarida é uma mulher azeda, está sempre de péssimo humor. Então, você observa que a palavra chaves no primeiro exemplo tem um sentido literal, né? Aquele objeto que você vai lá usar para abrir a porta. Na forma do sentido figurado, você observa que a chave da questão, né, que seria o objetivo, o ponto principal, então já está sendo usado de um sentido figurado. Azeda, no primeiro exemplo, a sobremesa está azeda, é o sentido literal, tá? De gosto, sabor azedo. Agora, Margarida é uma mulher azeda, então sentido figurado, tá? No sentido conotativo. Então, saber o que é sentido denotativo e sentido conotativo faz total diferença para a gente entender as figuras de linguagem. Porque as figuras de linguagem, elas usam sempre o sentido figurado da palavra, o sentido conotativo. A gente vai entrar agora no primeiro grupo, a gente selecionou alguns, tá? Que seriam mais usuais. São figuras de som. As figuras de som são, lógico, como o nome está dizendo, que representam os sons, né, presentes na frase. Então, elas podem ser aliteração, assonância ou onomatopeia, tá? Eu sei que os nomes são meio confusos, mas a gente vai, à medida que a gente vai praticando, a gente começa a ficar familiarizado. A aliteração é a repetição de sons consonantais. Olha o exemplo retirado de uma obra de Guimarães Rosa. Boi bem bravo, bate baixo, bota baba, boi berrando. Dança doido, dá de duro, dá de dentro, dá direito. Então, você observa a repetição na ordem da letra B, depois da letra D. Isso se chama aliteração. A assonância é quase a mesma coisa, mas é sempre usado para as vogais. Aí você observa que a repetição não se faz de consoante, mas sim de vogal. Ou que o vago incógnito desejo de ser eu mesmo, de meu ser me deu. Fernando Pessoa, você observa a repetição do O e do E, das vogais. Onomatopeia já é uma criação, né, de uma palavra que vai imitar um som, um ruído, tá? Aqui eu coloquei o exemplo, chega de blá, 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 o relógio não para de fazer tic-tac. Então, são sons, né? São palavras que vão imitar sons e ruídos, ok? Vamos ver agora as figuras de construção. As figuras de construção também são chamadas de figuras de sintaxe, tá? Elas ocorrem na construção, na concordância dos termos da oração. Esse aqui é um grupinho um pouco maior. A gente tem elipse, zeugma, pleonasmo, assíndeto, polissíndeto e pérbato, tá? Vamos ver um por um. Elipse é a omissão de um termo que você consegue identificar, tá? Você não menciona, mas a pessoa deduz que ele está sendo usado. Vamos ver o exemplo da elipse. Na sala, apenas 4 ou 5 convidados. O que eu estou omitindo ali? Na sala, havia apenas 4 ou 5 convidados, tá? Eu deixei de falar a palavra havia, mas eu entendi. Se eu perguntar o que está sendo omitido, você vai saber me falar.
A zeugma também é uma omissão, tá? Mas a zeugma é quando você omite uma palavra que já apareceu antes no texto ou em outra frase. Ou seja, você fez a elipse de um termo que foi mencionado, tá? Então, a zeugma também é uma omissão. Vamos ver o exemplo. Nem ele entende a nós, nem nós a ele. Então, o que eu estou omitindo? O verbo, né? Entendemos. Viu que ele foi mencionado anteriormente? Ó, nem ele entende a nós, nem nós, né, a ele, nem nós entendemos a ele. Então, eu omiti a palavra entendemos. E esse verbo já foi usado antes, tá? Na frase anterior, ok? Pleonasmo é uma redundância para reforçar a mensagem. E ri meu riso, demerá meu pranto, tá? Então, não precisa você dizer aqui que você riu o riso, você olhei com os meus olhos, tá? Você só faz para reforçar a mensagem. Existe o pleonasmo redundante, a gente vai ver em outro momento, ok? Aí vamos lá, tem o assíndeto, tá? Que é a supressão, é você não usar um conectivo, tá? Nesse caso aqui, a gente tem dois exemplos, né, do Cecília Meirelles, você usa só as vírgulas, todo coberto de medo, juro, minto, afirmo, assino. Olha o segundo exemplo, acordei, levantei, comi, saí, trabalhei, voltei. Então você vê que só usou vírgula, tá? Então ele não deixou de usar um conectivo para coordenar os elementos. Então essa figura é chamada de assíndeto. Polissíndeto já é uma repetição de conectivos ligados, excesso, uma repetição de conectivos, ó, e planta, e colhe, e mata, e vive, e morre. Então, você repetir esse conectivo, tá? Aqui a gente está um exemplo de e, mas pode ser então, 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 ok? O hipérbato já é bem tranquilo, o hipérbato, é você fazer a troca, uma ordem natural seria o sujeito, depois o predicado. No hipérbato, você faz a troca, tá? Você troca de lugar. Olha o primeiro exemplo, são como cristais suas lágrimas. Então, uma ordem natural seria, suas lágrimas são como cristais. Olha o segundo exemplo. Bati acelerado meu coração. Isso é um hipérbato. Por quê? O meu coração trocou de lugar com o predicado. Então, meu coração batia acelerado, tá? Acho que o pior aqui é a gente saber os nomes, tá? A gente até entende o processo. Agora, vamos para figuras de palavras, tá? Um grupo bem maior agora. Esse grupo de figuras de palavras, ele usa as palavras no sentido conotativo. Então, olha só o grupo que apresenta comparação, metáfora, catacrese, metonímia, sinestesia, antítese, eufemismo, gradação, hipérbole, prosopopeia, paradoxo e ironia. Vamos um por um. O que é uma catacrese? É quando você usa um termo, tá? Que é na forma normal, usual, ela seria usada de outra forma, tá? Aí você usa para emprestar, né? Por exemplo, ó, ele comprou 2 dentes de alho. Então, dente é o que a gente entende por dente. A gente vai usar dente de alho, tá? Porque não existe um termo para a gente usar, para a gente designar aquela forma ali do alho, né? O pé da mesa não é o pé literal. A gente está usando o pé, né, de corpo humano para designar o pé da mesa. Não sente no braço do sofá. Então, quando a gente usa um termo específico, né, de outra forma. Isso é chamado de catacrese. A metonímia assim como a metáfora, você faz uma mudança de significado, tá? Então, por exemplo, aqui no exemplo, no primeiro, está assim, vivo do meu trabalho. Você vive do produto do seu trabalho. Se você fala, aquele poeta bebeu a morte, aquele poeta bebeu um veneno. Então, você vai usar um termo, tá? Para designar outro. Você pode falar assim, o estádio todo aplaudiu a equipe. Na verdade, não foi o estádio, né? Você foi as pessoas do estádio. Você pode falar, por exemplo, precisei, fiz um corte no meu dedo, comprei um band-aid. Você não comprou um band-aid, você comprou um curativo, mas você está usando um nome para dar um significado, tá? Sinestesia já é você mesclar os nossos sentidos, nossos, né, órgãos sensoriais.
Olha o exemplo aqui que a gente vai perceber. Um doce abraço ele recebeu da irmã. Um olhar frio dela me retratou. Figuras de palavras, tem mais outras, ó. Comparação ou símile. Comparação, né? Aparece às vezes o nome de símile. Você vai usar, você vai ter que usar, tá? Elementos comparativos explícitos, vai ter que aparecer o como tal, assim como. Então, e flutuou no ar como se fosse um príncipe. A metáfora é quase a mesma coisa, é uma comparação, mas o termo conectivo ele fica subentendido. Meu pensamento é um rio subterrâneo. Isso aqui é metáfora. Se eu tenho meu pensamento é como um rio subterrâneo, nesse caso a gente tem uma comparação, tá? Então, metáfora ela não deixa de ser uma comparação, mas não tem a presença do conectivo comparativo, ok? Figuras de palavras outras, antítese, quando a gente usa palavras ou expressões opostas. Os jardins têm vida e morte. Ele escreveu sobre luz e escuridão. Então, assim, você tem duas palavras, ok? Que têm significados opostos. O eufemismo, você vai suavizar, tá? Um pensamento. Ele sempre faltava com a verdade, então ele sempre mentia. Ele foi ao encontro de Deus, então ele morreu. Então você vai suavizar, geralmente é um pensamento desagradável ou algo chocante, algo que vai causar algum sofrimento, você atenua. Gradação é uma sequência de palavras que intensificam a ideia, tá? Porque o gado a gente marca, tange, ferra, engorda e mata, mas com gente é diferente. Então você vê que tem uma sequência, uma ordem, né, para passar uma ideia pelo autor. Hipérbole já é o exagero, é você expressar algo de maneira enfática e você exagerar, tá? Aluno fala assim, nossa, eu não consegui achar essa resposta, fiz 1000 vezes esse exercício. Você não fez 1000 vezes, você está exagerando. Aí tem mais dois exemplos aqui. Estou morrendo de sede, não vejo você há séculos, tá? Então é a finalidade de enfatizar mesmo a situação. Agora a gente tem prosopopeia ou personificação. Qualquer um dos nomes pode aparecer, ok? Você vai dar vida a seres inanimados, tá? O jardim olhava as crianças sem dizer nada. A rua parou quando ela passou. Então você vai dar uma vida a um ser inanimado, ok? Então pode aparecer prosopopeia ou pode aparecer personificação, que é você personificar um objeto, né, uma coisa e dar características próprias dos seres humanos. O paradoxo, muita gente confunde com a antítese. No antítese é duas, vamos voltar aqui, ó, é emprego de duas palavras opostas. O paradoxo já é um pouco mais além das palavras, tá? São ideias, tá? Que opostas que não tem como acontecer, porque a ideia de uma é totalmente diferente da outra, uma contradição tremenda. Estou cego, mas agora consigo ver, tá? Existe um poema de Camões: o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Como é que a ferida dói e você não sente? São ideias opostas, né? Não são só apenas palavras, tá? Então, é um pouco diferente da antítese. Ironia é bem tranquilo, porque muita gente faz ironia no dia a dia, que é você falar algo do contrário do que você pensa. Que pessoa educada, entrou sem cumprimentar ninguém. Então, realmente, você não queria dizer que ela era educada, tá? Você está falando algo totalmente diferente do que você acredita, tá? Então, é um recurso que consiste em afirmar o contrário do que se pensa. Nossa, como ele é inteligente, não sabe nem somar 2 mais 2, tá? Então é isso que consiste a ironia. Agora vamos observar, eu tirei só charges, só tirinhas aqui para a gente tentar identificar as figuras de linguagem. Olha o primeiro, fala uma coisa: meu amor é uma caravana de rosas vagando um deserto inefável de paixão. Uau, agora traduz. Ai, você está querendo demais. Então, quando a gente fala assim, meu amor é uma caravana, qual a figura de linguagem presente aqui? Tá? Você está comparando
o amor com caravana, mas você não usou o como. Então, aqui é uma metáfora, tá? Olha o segundo. Acorda amando, você não sabe que o amor é como uma flor? Então, se você compara e usa o termo como, qual é a figura de linguagem aí? Comparação ou símile, ok? Olha aqui. E foi então que ele me deu aquele olhar frio dela. Nossa, quanto tempo que eu não ouvia ninguém usar uma sinestesia. Então, sinestesia é essa figura de linguagem que você mistura os sentidos. Olha aqui, próximo. Fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Então, ela está suavizando um termo fofoqueira. Então, quando você suaviza, você está fazendo uso do eufemismo. Os próximos. Quem foi o inteligente que usou o meu notebook e apagou tudo que estava gravado? Então, aqui não é a pessoa não é inteligente. Então, ele tentou falar algo diferente do que ele pensa. Então, ele usou aqui de ironia. Olha o próximo. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Cebolinha, você aprendeu a falar. O rato roeu a Roma do rei de Roma. E estava, na verdade, escrito na parede. Então, lembra quando você faz a repetição de consoante? Qual o nome que se dá isso? Aí a gente tem o próximo aqui, ó. Bum, 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 buá, buá, buá. Qual é o termo, né? Qual é o nome que a gente se usa quando faz expressão de barulhos? Né? Você lembra? Começa com O. Onomatopeia. E o último aqui, ó, ouvindo do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói com brado retumbante. Então aqui você observa, ó, que as margens plácidas, né, de um povo heróico retumbante e aí tá trocando com um brado ouvido do Ipiranga. Então trocaram a ordem, tá? Um brado retumbante ouvido do Ipiranga, as margens plácidas de um povo heróico. Então fez a troca, quando se troca a posição do sujeito com o predicado. Agora vamos checar em exercícios, tá? Vamos assinalar aqui a única figura de linguagem conhecida como metáfora. Letra A. Só um minutinho. Então, vamos ver o primeiro exemplo. A gente vai ter que marcar a alternativa que seja uma figura de linguagem metáfora. Letra A. Correu feito louco para não perder o ônibus. B. Sua pele é um pêssego. C. Cabelos tão escuros como a flor da graúna. Um trecho de José de Alencar. Letra D. Era delicada como uma flor. Então, qual é aqui a frase que expressa, né, uma figura de linguagem metáfora? A metáfora, lembra que é uma comparação, tá? Mas aí é diferente, né, da figura de linguagem símile, comparação. Vamos ver a segunda, para a gente, quando checar as duas juntos. Cada frase abaixo possui a figura de linguagem, assinale aquela que não está classificada corretamente. O céu vai se tornando roxo e a cidade aos poucos agoniza. Prosopopeia. E ele riu frouxamente um riso sem alegria. Pleonasmo. Peço-lhe mil desculpas pelo que aconteceu. Metáfora. Toda a vida se tece de mil mortes. Antítese. Letra E. Ele entregou hoje a alma a Deus. Eufemismo. Então você tem que marcar que está errado, que está em parêntese, ok? E aí, ó, sua pele é um pêssego, você comparou, mas não usou o termo. E aqui, em parênteses, não pode ser metáfora, ó. Peço mil desculpas pelo que aconteceu. Então, quando você exagera, não é esse nome de metáfora que a gente coloca na figura de linguagem. Qual é? Quando a gente faz o exagero. Hipérbole, ok? Mais um para a gente checar. E enquanto todos pulavam no salão, o dólar pulava no câmbio. Então, você observa o verbo pular, está em dois momentos aí, pulavam e pulavam. O verbo pular está empregado no primeiro caso no sentido denotativo, no sentido real. No segundo, é sentido figurado. Também a palavra dólar é usada no sentido figurado. A figura de linguagem empregada no caso de dólar é antítese, porque no enunciado há ideias contrárias relacionadas aos seres representados, eufemismo, porque no enunciado há ideias diminuídas relacionadas aos seres representados, prosopopeia, porque no enunciado há a personificação dos seres representados. Metonímia,
porque no enunciado há relações de contiguidade entre os seres representados. Onomatopeia, porque no enunciado imitam-se as vozes dos seres representados. Então, essa aqui é fácil, tá? Porque a gente tem 2 momentos a palavra pular aparece. Então, qual que seria o certo aqui? Prosopopeia, porque a gente personificou o dólar. Tá? O dólar pulava no câmbio. Então, quando você dá vida a seres inanimados, essa figura de linguagem é chamada prosopopeia ou personificação, ok? Então, não esqueçam de fazer os seus exercícios.